A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças ao bom Deus, estamos aqui, mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. A pergunta do tema: você quer estar acima da média? Vamos ler aqui, irmãos, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e versículo 10, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Até aqui, amém? Olha que pedido interessante, irmãos. Se me abençoares muitíssimo. Quando eu pergunto aqui, irmãos, se alguém gostaria de estar acima da média, automaticamente deve vir ao meu pensamento uma dúvida. Qual seria a média então, se eu quero estar acima dela? Eu creio que as pessoas hoje vivem em média 10, 20, no máximo 30% do que poderiam estar vivendo. Me refiro, irmãos, à qualidade de vida, sonhos alcançados, metas, objetivos, realizações, sucesso profissional, financeiro, casamento, vida sentimental, no ministério, em todas as áreas, irmãos. Ou seja, um percentual maior de qualidade de vida em todas as áreas. Esse livro aqui de Crônicas, e mais especificamente no capítulo 4, no seu começo parece mais uma lista telefônica. Do capítulo 1 até o 9 são mais de 600 nomes. Tem Adão, Noé, Tarsis, Ismael, Elda, Aná, Jacá, Jotão e tantos nomes aqui que fica até difícil de pronunciar. Você vai se surpreender, irmão, com tantos nomes se você ler. Como eu disse, são mais de 600 nomes. Incrivelmente, só o nome de Jabes que teve um destaque especial aqui no versículo 9. Isso é reconhecimento. Todas as pessoas gostam de ser reconhecidas, não é verdade? Faz bem e muitas vezes é necessário. E nesse texto, então, você descobre a vida de um homem de nome Jabes, que recebeu destaque entre esses 600 nomes que tem aqui descrito. E o que ele fez de tão notável para merecer destaque? Vamos aqui, irmãos, analisar 3 segredos da vida deste homem. Primeiro, eu tenho que dizer, comece a sonhar, irmãos, pois Deus te fez para crescer. Algumas pessoas têm sonhos, mas não têm ambição. Tem sonho da casa própria, muitos que andam de bicicleta e não sonham com um automóvel. Não é ambição para o mal, é ambição para o bem, irmãos. Dizem que a única coisa que a gente não precisa é para pagar para sonhar. Pessoas sem sonho, sem qualquer ambição na vida, são iguaizinhas àquelas do comercial da televisão. Você já viu? Vai à padaria fazer compras, aí o vendedor pergunta: o que deseja? Aí a pessoa diz: qualquer coisa serve. Me dá 1 quilo de qualquer coisa. Ah, aquele leite ali. Ah, pode ser esse aqui? Pode, é tudo igual. Aí ele fala: é tudo igual. Aí é assim, irmãos, sem ambição. Não ter sonhos é apenas existir sem nada esperar. Acaba sendo uma vida chata. Talvez você ache que ter ambição é errado. Talvez você ache que ter ambição é pecado. Mas por que não podemos sonhar alto? Por que não podemos ter grandes sonhos? Quem foi que disse que eu não posso ter sonhos? Metas a alcançar?
Podemos direcionar esse sentimento e atitudes pelas coisas certas e boas. Quando Abraão, por exemplo, pediu para Deus que lhe desse um filho, certa noite ele falou para ele: saia para fora e conte o número de estrelas. Deus disse a ele. E ele começou a contar. Dizem que a olho nu podemos ver mais de 6.000 estrelas nos céus. Então podemos imaginar Abraão contando até perder a conta e dizer: Pai, não consigo contar todas elas. Então disse o pai: teus filhos serão tão numerosos quanto as estrelas do céu. Você vê, irmãos? Abraão ficou mudo de emoção. No plano de Deus, ele seria pai de uma raça inteira, de muitas nações. E diante disso, as lágrimas ali desceram. Olhando para as estrelas, a única coisa que podia ver era o rosto dos seus filhos. Multidões de filhos. Deus havia lhe dado um sonho. E no caso de Jabes, desse texto, sua ambição era pela bênção de Deus. Por quê? Porque ele queria o melhor. E por que eu não posso querer o melhor? Muitas pessoas erram quando dizem: Senhor, abençoe o que eu estou fazendo. O correto seria dizer: Senhor, eu quero estar naquilo que o Senhor está abençoando. É diferente. Meu irmão e minha irmã, quando você começa a ter uma ambição pelas coisas certas, que Deus aprova, você sai do ordinário e entra para o campo do extraordinário. Você precisa ter sonhos. Deus te fez para crescer. Você precisa tomar posse dessa palavra. Tudo que é saudável cresce. As plantas crescem. Crianças crescem. Empresas crescem, igrejas crescem. Pessoas crescem. Você pode crescer em relacionamento. Você pode crescer financeiramente. Você pode crescer profissionalmente. Você pode crescer ministerialmente. Deus espera que você cresça, porque Ele te fez para crescer. Mas, porém, há 3 grandes erros que nos impedem de ter grande ambição, como fez este homem. Não podemos confundir, irmãos, que eu vejo muito isso. Não podemos confundir humildade com medo. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Amado irmão, amada irmã, se é o que Deus está querendo, você vai conseguir. Deus ama você e quer ver o seu crescimento. Esse amor lança fora todo medo. Lance fora o medo. Aproveite e comece a sonhar. Volte a sonhar. Outro erro é confundir satisfação com preguiça. É verdade que está na Bíblia o que o apóstolo Paulo disse. E é verdade, alguém deve estar se questionando ou me questionando talvez. Eu aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, versículo 11. É verdade. Mas o apóstolo Paulo ele não está dizendo para você não ter alvos. O apóstolo Paulo não está dizendo para você não ter sonhos. Ele está dizendo: eu estou feliz hoje, ainda que os meus alvos não foram alcançados. E eu aprendi a tirar o melhor proveito desse momento, crendo no futuro promissor, se Deus permitir. Se a satisfação for desculpas para a preguiça, nossos filhos nunca se formarão numa universidade. Há pessoas que esperam tão pouco de Deus e fazem tão pouco para Deus que se justificam dizendo: eu sirvo a Deus do meu jeitinho. E nunca consegue fazer o melhor para Deus e nunca consegue receber o melhor de Deus. Por que você não serve a Deus de uma maneira melhor? Existem mais coisas que você pode fazer por Deus, por Ele. E por que não se mexe e faça?
Isaías 54:2 diz: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Progressão, irmãos, acima da média. O sonho de Jabes era ser abençoado e muitíssimo. Era ter alargado as suas fronteiras. Este era o seu primeiro segredo. Ele tinha um sonho, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. É a palavra que está dizendo isso. Comece a sonhar, meu irmão, minha irmã. Pois Deus te fez para crescer também. Seja um destaque em meio a tantos nomes. Comece a crer. Pois Deus te chama para vencer. Deus não te chamou para ser um derrotado ou uma derrotada. Deus não criou ninguém para o fracasso. Ninguém, absolutamente. Se consultar os fatos da criação, você vai ler: formou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso já é um traço marcante. E depois ele disse: crescei e frutificai-vos. Deus te chama para vencer, diferentes das estações, independente das estações, para frutificar. É de impressionar, né, irmãos, a relva verde cobrindo os morros. Até uns poucos dias atrás vimos torrões de terra seca, porém o capim e o mato verde está de volta. Significa: a prefeitura replantou todos eles? Não. Eles venceram o sol. Eles venceram a terra seca. Receberam chuvas e estão verdes novamente. Até as plantas crescem, porque você não cresce. Meus irmãos, está ilustrado na natureza o que Deus deseja para nós. Se você está sofrendo de calor, se você está sofrendo as provações, a seca cruel da alegria de viver, da esperança de ter, comece a crer, pois Deus te dará a vitória. A verdade é, irmãos, que Deus dotou você com um potencial de vencedor, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Veja aqui alguns fatos deste homem chamado Jabes. Não existe aqui, irmãos, nenhuma menção especial para um talento dele, dom ou habilidade especial. Não fala dele ser rico ou ser pobre, com ótima escolaridade. A Bíblia não cita isso. Ele era uma pessoa comum que apenas usou a sua fé. E quando você tem fé, não se preocupe com o que você não tem, porque você já tem o suficiente, que é a fé. A fé de Jabes levou ele a alcançar os seus sonhos. A fé é muito mais importante do que a habilidade ou formação escolar. Certa vez, 3 amigos encontraram-se após muitos anos separados, sem se verem. 3 anos. Contando suas experiências, um deles disse: sou um homem muito infeliz. Perdi todo o dinheiro que não possuía. Não tenho mais nada. Perdi todo o dinheiro que possuía, aliás. O outro disse: é difícil a sua situação, mas não é tão triste quanto a minha. Perdi a minha querida esposa e os meus 2 filhos. Oh, se eu pudesse dar tudo o que você perdeu a tornar a vê-los. E o terceiro disse assim: a infelicidade de vocês é pequena comparada com a minha. Um dia você perdeu dinheiro, pode ser recobrado, você pode ganhar de volta seu dinheiro. O outro perdeu os queridos, porém espera encontrá-los no céu. Mas eu perdi o que é mais precioso que existe. Eu perdi a fé. Jabes, ele tinha alguma marca em sua vida. Jabes, o nome significa doloroso. Ele causou tantas dores à mãe quando nasceu, que ela o chamou de doloroso. Talvez ele foi até rejeitado, não muito querido, não muito amado, até mesmo na infância. E quantos de vocês não foram assim também?
frustrados no trabalho, problemas no casamento, convívio social. Você que talvez teve um problema de rejeição na infância, traumas. Jabes tinha um nome, mas apesar de sua experiência dolorosa na vida, este homem começou a crer em grandes coisas para o futuro, independente da situação atual e muito menos do passado. Este era o segundo segredo, irmãos. A fé de Jabes. Você não é um estorvo. Você não é um trapo. Você é uma criatura de Deus chamada para vencer. Isso é fé. A fé que vence o mundo. Eu te pergunto, qual é a sua marca na sua vida? É algo físico? É algo espiritual? Frustração no trabalho, no amor? Problemas de casamento no casamento? Rejeição na infância, traumas? Tome posse de uma grande fé que acaba com tudo isso. Com fé em Deus, irmãos, você vencerá na vida, porque Deus te chama para vencer hoje. Comece a orar, porque Deus te motiva a ser um conquistador. Tome posse dessa palavra e conte o testemunho. Nossas orações a Deus, irmãos, devem ser transparentes. E esse era o terceiro segredo aqui deste homem. Foi a oração simples. Foi uma oração teoricamente pequena que levou esse homem a ser um homem ilustre, a ter um exemplo registrado na Bíblia em meio a tantos outros nomes, e ainda ter pessoas falando deste homem, como eu aqui no caso, há mais de 3.000 anos depois dele, ou 3.000 anos antes. Talvez você tenha receio de pedir alguma coisa em oração, mas o que Deus deseja é te agradar, irmãos. Então peça. O Senhor Jesus Cristo disse: até agora nada pediste. Já despediu pelo poder de Deus em sua vida. E esta ambição é boa. Você talvez nunca resolveu alguns problemas crônicos em sua vida, como falta de realização emocional, ou no casamento. Talvez você nunca pediu. E por que não pediu? Porque você talvez nunca foi sincero ou sincera em pedir em oração abertamente essas coisas detalhadamente, como Jabes fez aqui. A vantagem da oração particular, irmãos, é que podemos falar com Deus naturalmente. Fale com Deus naturalmente, abrindo o seu coração. Porque Jabes aqui em sua oração pediu a Deus: seja comigo a tua mão. Ele queria dizer e pedindo a presença de Deus na vida dele. Aí está uma oração que Deus gosta de responder. A maravilha de Deus é que Ele ouve as orações de cada um, como se nós fôssemos uma única pessoa no mundo do universo, porque Ele ouve, irmão, de forma individual e intransferível cada oração. E Jabes aqui orava dizendo ainda: me preserve do mal, de modo que eu seja livre da aflição. Ele não soube disso, mas fez exatamente o que Jesus ensinou 3.000 anos depois, 2.000 anos depois, na oração do Pai Nosso lá em Mateus 6. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha o que o Jabes falou aqui, talvez sem saber, mas instruído pelo Espírito de Deus. A tentação, irmãos, vem sobre pessoas que estão fazendo coisas significantes. Quanto maiores coisas você faz ou fizer, mais será atacado e tentado pelo inimigo. Mas Deus quer que você dependa dele para te livrar do maligno. É a especialidade de Deus, irmãos, livrar e salvar. Creia e tenha fé nisso. Então, você quer viver acima da média? Como pessoa que cresce, você quer crescer? Ser vitoriosa? Há 3 princípios para você usar a fim de alcançar essa vida. Primeiro, você precisa começar a sonhar. Se você sonhou, volte a sonhar. Mas volte a sonhar os sonhos de Deus na tua vida. Segundo, você precisa começar a crer. Você precisa confiar em Deus.
E em terceiro, você precisa começar a fazer a oração genuína, transparente, sincera e honesta diante de Deus, como alguém que depende dele para alcançar tudo na vida. O Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Você precisa depender de Deus em tudo. E aí eu pergunto de novo: você quer estar acima da média? Então busque a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajosa. Vai pra cima, irmão. Vai pra cima, irmão. Seja no trabalho, seja no ministério, seja na obra, seja na família, seja nos seus conflitos internos. Vai pra cima. Como é que eu venço meus conflitos internos? Acaba com o passado. Não tem como ir naquele lugar lá que diz que a unção não sei de quem apaga o seu passado. É mentira. É mentira. Quem tem o controle da sua mente é você. É você que tem que ter o controle da sua mente. Esquece o passado, irmãos. Lembre-se. Eu te pergunto, onde é o lugar do passado? O lugar do passado é no passado. Você não tem como voltar para o passado. Viva o presente, espere no futuro. Espere Deus, se Ele permitir o futuro. Se Deus quiser, eu viverei amanhã para fazer isso ou aquilo, diz lá em Tiago capítulo 4. Mas peça para Deus, sonhe alto. Saia do baixo, pare de se nivelar por baixo. Eu conheço tantas pessoas, irmão, que se nivela por baixo. A pessoa quer ser rica, mas não muda a mente. Mesmo sendo pobre, mas ela não tem fé que um dia pode ser rica. Não é para buscar ser rico freneticamente, mas buscar ter sonhos altos, irmãos. Não se conformar com a maneira rasa de viver. Não é reclamar da vida, é aprender a estar contente em toda e qualquer situação, é verdade. Mas crendo num futuro melhor, crendo na providência, crendo na vitória, crendo no milagre, crendo na salvação da família, crendo na sua salvação, crendo na restauração, crendo no poder de Deus. Isso se chama fé. A fé que é a certeza, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha um bom proveito, irmãos. A fé, irmãos, a fé. Que aquele ditado, né? Só não tem jeito para a morte. Mentira. Se tiver fé, no nome de Jesus, até o morto levanta. Mas aí é questão de fé. Sem fé, já sabe. Não agrada a Deus e sem fé não alcança muita coisa, para não dizer quase nada. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Desejo que Deus te abençoe e te guarde, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crer diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.